Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção: Edésio Peterle. Trabalhos técnicos: Magno Nogueira. Olá, ouvinte da Rádio FMZ, bom dia! Está no ar mais um programa Conexão. Bom dia você que está em casa preparando seu almoço ou você que está no seu expediente de trabalho. Bom dia você também que está percorrendo a região serrana capixaba, seja pela BR-262 ou pelas diversas rodovias que compõem os municípios das montanhas capixabas. Saber lidar com o passar do tempo é importante na vida de todos nós. O corpo muda, os fios brancos crescem e as rugas aparecem. O espelho pode não refletir a imagem considerada ideal, mas isso, no fundo, pouco importa. É a sua cabeça que determina como você vai viver aquela que pode sim ser a melhor etapa da vida, a terceira idade. No dia 1º de outubro, comemora-se o Dia do Idoso no Brasil e no mundo. A data existe para que todos façam uma reflexão sobre a situação do idoso na sociedade, ou seja, sua realidade em questões ligadas à saúde, convívio familiar, abandono, aposentadoria, entre outros assuntos. Para falar mais sobre o Dia do Idoso e também sobre a Semana Nacional da Terceira Idade, nós vamos receber aqui Dalcina Ferreira Belon, que é coordenadora do Centro de Convivência do Idoso, e também Daiane Sabino Braga, que é assistente social do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS, aqui de Venda Nova. Dalcina, seja bem-vinda ao programa Conexão. Obrigada, Edésio. Bom dia a todos os ouvintes. É com muita satisfação que estamos aqui hoje representando o Centro de Convivência do Idoso. Daiane, seja bem-vinda ao programa Conexão. Bom dia, agradeço estar aqui com vocês nessa manhã, muito bom. Antes de iniciarmos nossa conversa, nós vamos para um rápido intervalo, mas é rapidinho e já voltamos. Conexão. Apresentação: Edésio Peterle. Estamos de volta com o programa Conexão de hoje e nossa conversa é sobre a Semana Nacional da Terceira Idade. É um evento alusivo ao Dia do Idoso, que é comemorado hoje, dia 1º de outubro. E esse evento este ano tem o seguinte tema: o idoso deve ser cuidado, amado e jamais violentado. Para falar conosco sobre esse tema, o programa Conexão recebe hoje duas convidadas: Dalcina Ferreira Belon, que é coordenadora do Centro de Convivência do Idoso aqui de Venda Nova, e Daiane Sabino Braga, que é assistente social do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS. Daiane, vou começar por você. Qual é a importância da Semana Nacional da Terceira Idade? Bem, essa semana ela é muito importante, né? Ela acontece em todo o país. E aqui no nosso município a gente preza, né, por realizar anualmente esse movimento, esse momento com a população, exatamente porque é uma oportunidade da gente sensibilizar a comunidade, né, aqui de Venda Nova para as questões, né, pertinentes à pessoa idosa. Então é um momento que a gente faz algumas reflexões, né, que a gente faz com os idosos, com as famílias e também quer fazer junto à comunidade sobre o respeito, os direitos da pessoa idosa. E até mesmo a partir das normativas, né, que a gente tem hoje no Brasil, como o Estatuto da Pessoa Idosa. Acontece nessa semana, né, geralmente na última semana de setembro, né, porque quando a gente tem hoje, inclusive o dia 1º de outubro, o Dia Internacional do Idoso, né? E hoje, especialmente, a gente está completando aqui no Brasil 19 anos do Estatuto da Pessoa Idosa, né? Então, essa é a importância da Semana Nacional da Pessoa Idosa, né? Da terceira idade aqui em Venda Nova do Imigrante. Despertar, né? Sensibilizar, conscientizar a nossa comunidade para os direitos dessa população. Então, Daiane, é mais do que um evento, é algo previsto em lei. Esse cuidado, essa atenção à pessoa idosa, não é isso? Sim, exatamente, né? A gente está falando de um direito, né? De algumas garantias, de algumas conquistas
que são fruto, né, que são consequência de toda uma mobilização social que aconteceu no Brasil, não só aqui em Venda Nova, né, mas no Brasil, para que nessa fase da vida, né, na velhice, na terceira idade, as pessoas tenham dignidade, tenham seus direitos assegurados, né, tenham acesso à renda, à saúde, à convivência familiar, à convivência comunitária, à educação, né? Então, é com esse objetivo, né, com esse intuito de mostrar os direitos das pessoas idosas, né, de despertar cada um de nós, seja poder público, seja sociedade civil, família, né, e o próprio idoso, a própria pessoa idosa, para isso, para o que ele é de direito. Maravilha. Então agora eu vou direcionar a pergunta para a Dalcina, que é a coordenadora do Centro de Convivência do Idoso aqui de Venda Nova. Dalcina, para o nosso município, qual é a relevância de trabalhar o tema desta semana? Que o tema é: o idoso deve ser cuidado, amado e jamais violentado. Qual a importância dessa temática? Então, Edésio, nós do Centro de Convivência do Idoso, nós tratamos com muito respeito todos que aqui participam. Então, quando a gente fala desse tema, é para nós estarmos mostrando para todos que o respeito que cada um deve ter, não só com um amigo, não só, às vezes, dentro de casa, mas às vezes ser olhado com mais amor, com mais carinho, com muita dignidade. E para a Venda Nova, que nós aqui do Centro de Convivência do Idoso, nós temos hoje aproximadamente 900 idosos cadastrados, nós olhamos isso com muito amor, muito carinho, e o que a gente quer deixar sempre um alerta: a violência que acontece com o idoso. Então, é uma semana que nós comemoramos, mas também é uma semana de conscientização. Porque muitas pessoas, muitos dos nossos idosos sofrem algumas violências, que depois nós vamos estar falando, né, mais especificamente de cada uma delas, mas o nosso objetivo, a nossa relevância desse tema é acolher o idoso com todo o respeito que ele tem direito, com toda a dignidade e todo o amor no qual ele sempre passou a vida toda para todos. É agora o nosso momento de retribuir um pouquinho disso. Dalcina, você me disse então que são cerca de 900 idosos cadastrados no Centro de Convivência, certo? Esse número poderia ser maior? Sim, claro. Nós sabemos que esse número são de idosos que vêm aqui no Centro de Convivência e que fazem o cadastro. Nós temos no nosso município muitas pessoas que nós sabemos que já completaram 60 anos, que se encaixam em todo o nosso perfil e muitas vezes não vêm até aqui para conhecer. Então, nós sabemos que pode aumentar sim, desde que todos, né, comecem a perceber que agora é um momento de que nós estamos ofertando até para melhorar essa qualidade de vida. E às vezes, o que a gente observa? As pessoas, elas cuidaram dos outros o tempo inteiro e agora é um momento de qualidade de vida, de se olhar, de se cuidar. Então, né, eu até aproveito o momento para fazer um convite aqui, que todas as pessoas que ainda não são cadastradas, que venham para conhecer nosso espaço. Serão todos muito bem-vindos. Maravilha, Dalcina. Pergunta seguinte, então. O que o município de Venda Nova oferta para a população idosa atualmente? Edésio, hoje nós temos, né, esses idosos que são cadastrados e nós temos 12 projetos ativos. Então, dentre eles, eu vou até citar, nós temos aqui o Pilates, nós temos a academia ao ar livre, nós temos a Zumba Gold, hidroginástica, pintura, artesanato, temos o projeto Orientação para a Vida e Ativando a Mente, que é uma orientação diretamente com a psicóloga, nós temos informática, jogos, coral e teatro. Então, todas essas atividades, elas são ofertadas semanalmente, algumas delas são ofertadas 2 vezes por semana. E todas delas falam o quê? Muito da qualidade de vida, da interação. Nós temos aí, que a gente não pode deixar de falar, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, Edésio, que é muito interessante. Então, às vezes, a pessoa imagina que o encontro de lazer, que a música ao vivo, que é só vir para dançar o forró, né? E não é. Então, nós temos aí vários projetos que proporciona ao nosso idoso uma qualidade de vida melhor. É o momento de sair de casa, de conversar. E eu não posso deixar de falar aqui de se permitir.
de se permitir estar na idade, de se permitir experimentar, né, viver esse momento agora e sendo o que da melhor forma possível, deixando, eu acho que aquelas preocupações, porque às vezes quando nós, né, estamos mais novos, ainda não completamos 60 anos, temos aquelas preocupações, né, temos nossos filhos, temos nosso trabalho. E agora, às vezes, não que não temos preocupações, mas que nós nos permitimos estar também inseridos nesse meio, que às vezes é só o cuidado pelo outro e a gente não observa o cuidado mesmo nosso. Então, para que os nossos idosos se permitam vir no centro de convivência e experimentar todas as atividades que são ofertadas. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas já voltamos com o programa Conexão de hoje. Conexão. Voltamos com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e estamos conversando sobre o Dia do Idoso e também sobre a Semana Nacional da Terceira Idade, que é realizada em todo o Brasil, inclusive aqui em Venda Nova do Imigrante. Nossas convidadas de hoje são a Daiane Sabino Braga, que é assistente social do CREAS aqui de Venda Nova, e a Dalcina Ferreira Belon, que é coordenadora do Centro de Convivência do Idoso. Dalcina, durante a pandemia, né, algumas atividades elas foram suspensas, outras passaram a ser de outra forma. Como que ocorreu, ou já ocorreu esse retorno a, vamos dizer, a normalidade, ao que era antes da pandemia? As atividades já estão todas sendo realizadas ali no espaço do conviver mesmo? Sim, olha só, no início deste ano, na verdade, nós já começamos com algumas atividades presenciais. Então, mais precisamente no final de março, nós voltamos com o encontro de lazer, os projetos, né? Eu aproveito o momento aqui para até agradecer ao CRAS, né, e que acolheu também as atividades que foram sendo realizadas lá. Mas hoje, todas as nossas atividades já são ofertadas no Centro de Convivência do Idoso. Então, nós temos algumas atividades, né, igual o vôlei, que não é possível hoje, nós não temos o espaço físico aqui, então ele é ofertado em outro espaço, mas sob a orientação dos facilitadores do Centro de Convivência. E aí, Edésio, eu aproveito o momento aqui para agradecer, porque nossos encontros de lazer, que acontece hoje, né, às terças-feiras, não seria possível se nós não tivéssemos um voluntariado. Então, nós temos uma equipe de voluntários que são pessoas muito participativas, muito ativas e que fazem com que o nosso encontro seja, né, com uma participação muito maior e de uma qualidade excelente. Certo, Dalcina. Então, para quem está nos ouvindo e se interessou, resolveu, decidiu conhecer mais um pouco ou já quer fazer um cadastro, como que esse cadastro é realizado, onde que eu vou, quem eu procuro? Ótimo. Então, hoje nós temos ali assistente social, que trabalha de segunda a sexta, de 11 às 5 horas, que fica no Centro de Convivência do Idoso, do lado do Centro de Evento Padre Cleto Calimão, ali do Polentão. Então, o que é preciso? Hoje nós pedimos, né, que tenha a idade de 60 anos e que seja morador do município, até para estar participando dos nossos projetos. E aí nós vamos ter o primeiro momento com assistente social. E aí, depois disso, nós vamos estar ofertando todos os projetos no qual eu falei anteriormente. E aí, o idoso, ele tem a escolha de qual projeto e qual horário que melhor se adapta e se adeque, né? Então, cada pessoa, né, primeiro, ela faz esse cadastro e aí depois nós ofertamos aí todas as vagas disponíveis. Passamos então para a Daiane agora novamente. Daiane, agora um assunto um pouco mais complexo. Quando nós falamos de violência do idoso, né? Quais são os tipos de violência que a pessoa idosa sofre com maior recorrência? Bem, existem, né, como você falou, alguns tipos de violência, né, que infelizmente as pessoas idosas ainda são vítimas, né, ainda são alvo delas. A gente, na nossa atuação profissional, né, a gente identifica algumas que são mais recorrentes. A gente pode pensar aí na negligência, né, que é um tipo de violência caracterizado pelo descuido com a pessoa idosa, pelo abandono, em alguns casos, né? Quando a pessoa idosa não recebe os cuidados que ela precisa, né, no dia a dia, né? Então, seja, às vezes, com cuidado da higiene, né? Seja a companhia, a presença, né, de um familiar ou de um cuidador, de alguém de confiança, quando a pessoa, em alguns casos, é dependente.
Quando isso deixa de ser ofertado, esse cuidado deixa de ser garantido, a gente pode falar que existe aí uma situação de negligência, né, para com esse idoso. Outra forma é a violência física, né, que também acontece, que é quando a pessoa sofre agressões físicas, né, quando a integridade física, o corpo, né, do idoso é agredido, é violado, né, então bater, empurrar, qualquer coisa nesse sentido, né, é uma violência física, né, que não pode ser cometida contra ninguém e aí também não contra a pessoa idosa. Violência psicológica também é um tipo importante, né, que a gente às vezes tem mais dificuldades de identificar, né, às vezes ela é um pouco naturalizada, mas não pode ser, a gente precisa estar atento, né, para esse tipo de violência. O que é a violência psicológica, então? É quando o idoso é desqualificado, é humilhado, né? Quando ele ouve palavras, né, que desvalorizam ele. Então, por exemplo, a gente vive numa sociedade moderna, né, que tudo é feito de uma forma muito rápida e o idoso muitas vezes não tem o ritmo, né, de vida que as pessoas mais jovens, né, têm hoje em dia. Então, às vezes o idoso é criticado pela sua demora ou por não conseguir corresponder, né, a determinadas atividades. Então, essa pressão, essa cobrança, comparação, julgamento, e aí as formas mais pesadas, né, xingamento, tudo que humilha, tudo que desqualifica, né, que desrespeita o idoso na sua condição de pessoa idosa, né, é violência psicológica. Existe também a violência patrimonial, que ela é muito conhecida, mas às vezes as pessoas desconhecem esse termo, né, o que seria essa patrimonial, né? É quando a pessoa idosa ela perde, né, ela é expropriada de alguns bens que são seus, né, seja da sua renda. Então, quando alguém se apropria, né, da renda do idoso, seja sua aposentadoria, BPC, né, quando ele recebe algum benefício, ou qualquer recurso, né, que é da pessoa, quando alguém rouba, ou qualquer documento do idoso que alguém se apropria daquilo, né? Seja um cartão do banco, né? Um cartão para receber o recurso, seja um documento pessoal ou algum outro bem, um celular, né? Então, assim, para deixar o idoso incomunicável, até para não ter condições de pedir ajuda, né? Então, se rouba um celular, se rouba qualquer pertence do idoso, isso é caracterizado como um tipo de violência também. E a gente também não pode deixar de falar da violência sexual, que também acontece, né? Quando o idoso é submetido de forma forçada, né, obrigada a qualquer tipo, né, de contato, né, libidinoso ou ver, né, conteúdos, né, de conteúdo sexual que ele se sinta desrespeitado, que ele se sinta constrangido, né, violado a participar de qualquer situação nesse sentido, ou também de visualizar, de ter contato. Isso também se caracteriza um tipo de violência, né? Que é a violência sexual. Hoje aqui no nosso município, a gente no CREAS, né? Para quem não sabe, o CREAS é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. A gente atende, né, famílias, indivíduos que passam, né, ou que passaram, né, por esse tipo de violência, pessoas idosas, né, que sofreram ou sofrem algum desses tipos de violência, né, e a gente faz ali um acompanhamento no serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos, com o objetivo de fortalecer a família, né, auxiliar nesse processo de superação da violência, né, fortalecer a família na sua capacidade de proteger esse idoso, né? A gente fala que é a capacidade protetiva da família. Então a gente trabalha nesse sentido. Certo, Daiane, nós vamos dar uma pausa agora, mas depois do intervalo nós voltamos nesse assunto. O programa Conexão vai para o intervalo, mas já está de volta. Conexão, em conexão com o mundo, em conexão com você. Estamos de volta com o programa Conexão de hoje. Estamos conversando sobre o Dia do Idoso e também sobre a Semana Nacional da Terceira Idade, que tem como tema: o idoso deve ser cuidado, amado e jamais violentado. Estamos conversando com a Dalcina Ferreira Belon, que é coordenadora do Centro de Convivência do Idoso, e com a Daiane Sabino Braga, que é assistente social do CREAS. Daiane, se alguém da comunidade conhecer algum idoso que seja vítima de algum tipo de violência, como buscar ajuda, como denunciar? Então, a gente tem alguns canais de denúncia, né, que são muito importantes.
a gente coloca aí o Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, né, do governo federal, e você pode ligar gratuitamente, fazer uma denúncia de forma anônima, né, informando aí os dados do idoso que você souber, a localização, a idade, enfim, o que está acontecendo. É importante você fazer um relato, né? Então, quanto mais informações, quanto mais detalhes você puder informar, melhor. E é uma forma muito segura, né? Então, mesmo sendo um órgão do governo federal, isso vai chegar aqui no município, vai chegar em outros órgãos, além do CREAS, né? Em outros órgãos aqui da rede de proteção social, e vai mobilizar essa rede para atender esse idoso, né? Para acompanhar e auxiliar, né? Para que essa violação seja superada. A gente também tem no estado a ouvidoria do Ministério Público, né? Que você pode ligar para o 127 e também fazer ali a sua denúncia. Vai chegar também aqui no município. E a gente orienta que em casos de uma violência que está ali, né? Iminência ou acontecendo mesmo naquele momento, que seja acionada a polícia, né? Então a polícia militar pelo 190 também é um canal de denúncia e de socorro, né? De buscar ajuda naquele momento. Maravilha. Dalcina, falamos um pouquinho do idoso, da violência, né, contra o idoso, e agora eu quero saber como que foi a programação da Semana Nacional da Terceira Idade 2022 aqui em Venda Nova. O que vocês fizeram? Qual foi a programação desse evento? Então, nós iniciamos, né, no dia 26 de setembro, onde nós tivemos aí a caminhada dos idosos, juntamente com a comunidade. Nós tivemos a Noite das Famílias e o almoço com caldos. E o que é importante a gente falar aqui também, Edésio, que nos anos anteriores nós sempre fazíamos o concurso de Miss e Mister junto, né, nesta semana. Então, neste ano nós vamos fazer, porém nós vamos fazer no final deste mês. Então, no final deste mês vai estar acontecendo, já estamos ali com as inscrições abertas, nós vamos ter a participação, né? Nós temos 10 candidatos e 10 candidatas, no qual eles concorrerão aí ao título de Miss e Mister. Então, assim, as pessoas que ainda não se inscreveram ainda dá tempo. E uma semana que eu falo, né, volto a falar, de muita satisfação para nós que estamos aqui diretamente com os idosos. E eu não posso deixar aqui, Edésio, de falar neste dia, hoje, dia 1º de outubro, de parabenizar todos os idosos. Então, a gente falou no início aqui da questão, né, das pessoas que são cadastradas. Então, eu volto a reforçar o convite. As pessoas que ainda não são cadastradas, vão no Centro de Convivência do Idoso, escolham, na verdade, né, viver esta fase na qual vocês estão, se permitam. Então nós estamos, o horário de funcionamento é de 7 horas às 17, 7 horas já começam as atividades, o atendimento ao público a gente inicia às 8, de 8 às 17, então que estejam todos, né, sintam-se todos muito convidados a participar de todos os projetos, de tudo que é ofertado. Dalcina, vamos reforçar então os 12 projetos aí oferecidos pelo Conviver? Então, Edésio, reforçando, nós temos aí o Pilates, Academia ao Ar Livre, Zumba Gold, Hidroginástica, Pintura, Artesanato, Orientação com a psicóloga, Informática, Jogos, Coral, Teatro. E aí nós temos o encontro de lazer com música ao vivo uma vez por semana. Ocorre às terças? Às terças-feiras. Conexão. E assim chegamos ao final do programa Conexão de hoje. Quero agradecer a você, ouvinte, que esteve aqui sintonizado conosco. Obrigado pela sua participação, obrigado pela sua companhia. E também quero agradecer as nossas convidadas. Dalcina, muito obrigado por apresentar todas essas informações, mostrar que o Centro de Convivência do Idoso de Venda Nova vai além do dia de lazer. Não é somente aquele dia festivo que é muito animado, dá até vontade de a gente ir lá dançar um pouco com eles. Mas o programa, ele vai além disso. Então, obrigado por expor esses projetos e parabéns pelo trabalho realizado. Edésio, nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui apresentando tudo que é ofertado, porque muitas vezes é do conhecimento das pessoas que estão lá no dia a dia. Então, estar aqui nesse meio de comunicação, para nós é uma satisfação muito grande estar apresentando o trabalho que é ofertado.
E hoje, né, eu quero agradecer e respeitosamente aqui parabenizar todos os idosos, não só de Venda Nova, porque é neles que nós nos espelhamos. Então, quanta experiência de vida, quantas vivências, que às vezes isso que nos motiva a ter a ação de fazer as coisas com muita verdade. Então, eu volto a dizer, falei anteriormente, eu volto a fazer o convite para que todos conheçam o Centro de Convivência do Idoso e que, mais que nunca, se permitam estar na terceira idade e fazer as escolhas por vocês. Maravilha. Daiane, da mesma forma, obrigado pela sua participação, por falar desse tema também tão importante, alertar, né, sobre a violência contra o idoso, não só na nossa família, mas na nossa sociedade. Onde a gente perceber que tem alguma coisa errada, é hora de ligar o alerta e procurar os canais aí competentes, né? Muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço poder contribuir, né, trazer um pouquinho do trabalho que o CREAS oferece para a terceira idade aqui do nosso município. Também quero deixar os parabéns para todos os idosos brasileiros, né, em especial aqui do nosso município de Venda Nova. Essa data é muito significativa para nós que defendemos os direitos sociais, né, que estamos nessa luta pela garantia desses direitos, pela proteção social dos idosos. É uma data muito importante que a gente de forma alguma pode deixar passar em branco. E olhar, né, para deixar uma reflexão, né, que olhar para a terceira idade, que seja olhar para nós mesmos, né, que todos nós, desde que nascemos, estamos nesse processo de envelhecimento, né, que a gente possa olhar para isso com mais beleza, com gratidão, com leveza, com esperança. E eu acho que é isso que o Centro de Convivência do Idoso representa para muitos de nós, representa para mim, que já atuei lá também, e para a comunidade de Venda Nova do Imigrante. A gente olha para eles e a gente vê essa alegria, né? Essa beleza, essa leveza, esse saber envelhecer com qualidade, com saúde, desfrutando, se permitindo, como a Dalcina falou, né? Viver essa fase da vida da melhor forma. Então, parabéns. E aqueles que não estão ainda usufruindo dessa terceira idade muito bem, não percam a oportunidade. O Centro de Convivência do Idoso está ali de portas abertas, né? Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você.